Lá estava eu procurando algum mangá novo para ler quando me deparo com essa coisa aqui. Um mangá novo de terror, com uns traços bem kawaii, inofensivos, fofos, quase infantis. Me gerou uma certa curiosidade por ele se encaixar na categoria de terror. Então foi com essa curiosidade que eu li e trago hoje The Creepy and Freak. Bom, o mangá já começa nos apresentando essa vila onde tem várias criaturinhas fofas que cada uma delas tem loja de tudo que é tipo. Normal, né? Padrão. Uma vende carne, a outra livros e até um gato ali vendendo peixes. Pois é. E aí é que entra a nossa protagonista, a Greenolho. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu dei uma olhada e Greenolho é sapo em francês. Informação aí informativa. Bom, mas eu vou ficar chamando ela de Green, tá? Ou Green. E já começa com a Green chegando na vila dizendo que acabou de se mudar e que tá sentindo que a vida vai ser divertida a partir daquele ponto. Bom, enquanto ela tá lá passeando, olhando cada loja, alguém o chama. E isso, um coelho. Então a Green já pergunta: Olá, o que você vende aqui? E assim o coelho responde que ele vende de tudo. Coisas estranhas e assustadoras, né? Bizarras. O medo é a nossa especialidade. Então a Green fica meio que perguntando: Você vende medo? E o coelho: Sim, a gente vende. Por que você não entra e olha por si só? A Green fica meio na dúvida, mas o coelho insiste: Vamos lá, não seja tão tímida. Se você entrar e não se agradar de nada, não precisa pagar nenhuma única moeda. Então a Green entra na loja, sem entender muito porque tem tantas caixas. Então o coelho chega e diz que irá apresentar para ela o seu primeiro medo. Então a Gwen vai questionando, tipo, o que você quer dizer? Essa caixa? Então o coelho diz, isso é uma caixa de medos. E essa caixa é o medo do fantasma da esfera metálica. O coelho abre a caixa e aí ele começa a contar. Iniciaremos nosso conto de terror, começando com... E aí a gente já corta para uma sala onde tem um homem misterioso e aparentemente uma garota. Ela falando que essa é a história de como ela encontrou a esfera metálica. Ela se apresenta dizendo que o nome dela é Indo. Ela começa dizendo que tudo começou durante o clube de jardinagem do colegial dela. Esse dia tinha vários pássaros voando em volta e que ela achou estranho. E quando decidiu olhar para cima, tinha corvos, um número inacreditável de corvos, apenas voando, dizendo que corvos são criaturas cautelosas, e era como se eles sentissem que algo está errado. Eles estavam circulando o céu, assistindo e esperando. Muitas pessoas dizem que corvos são assustadores, repugnantes, são símbolos de mau presságio e tudo mais, mas eles não são um símbolo de mau presságio. Eles apenas fazem barulho quando algo de errado está para acontecer, algo de ruim. É o efeito contrário do que as pessoas pensam. Por exemplo, a razão para eles fazerem barulho é quando tem um animal morto. Pessoas pensam que corvos comem cadáveres, mas não é muito bem por aí. Corvos que vivem na cidade raramente fazem isso. Eles preferem a sarjeta, o lixo, que tem gosto de carniça, porque cadáveres são assustadores, até mesmo para os animais. E a causa da morte de algum animal pode simbolizar que ainda o perigo está próximo. E aí ela acrescenta dizendo que a sua escola tem regras que quando algum animal morto aparece, é trabalho do clube de jardinagem cuidar disso. Pegar o cadáver do animal e jogar no lixo. Só que a Endo não concorda muito com isso. Então, meio que escondida, ela faz túmulos para os animais. Mas naquele dia, por ter visto tanto corvos assim se reunindo, ela achou que algo grande teria morrido. E sentindo essa curiosidade, ela decidiu checar os arbustos que ficam por trás da escola. E então, uma criatura com uma cabeça gigante que estava se aproximando dela, dizendo que a boca estava borbulhando e logo depois ele morreu. E então ofereceu isso para ela, a esfera. Então ela pegou a esfera e ela disse que sabe o quão estranho é isso. Simplesmente uma porra dessa aparece na sua frente e
entregando algo e você simplesmente aceita, cara. Faz muito sentido. Mas ela disse que sentiu pena. Disse que foi tão lamentável que apenas pegou a esfera. E então ela fez uma cova para aquilo. E ela disse que se sentiu muito mal por ele. Então o homem misterioso que estava à sua frente diz: Ok, Takahashi, você diz isso, mas você não parece triste. E assim voltamos para a loja do coelho, dizendo que essa é a esfera metálica daquele dia. Então a Green acrescenta: Que tipo de história é essa? Um enigma? Então o coelho responde: Sim, você pode interpretar assim, eu acho. E a Green diz que não está entendendo muito bem o que o coelho está querendo dizer. E ele responde: Ainda não está claro. Bom, deixe-me tentar isto. Você conhece a história do fantasma do táxi? E Green diz: Fantasma do táxi? Você quer dizer a famosa? E logo na sequência o coelho diz que sim. A história onde tem um passageiro que pega um táxi, mas quando os motoristas se viram, eles somem, deixando apenas uma poça de água nos seus assentos. Talvez de alguma mulher que se afogou. Green diz que não tem muita certeza de onde escutou, mas sabe que aquela história é muito famosa. E o coelho diz: Sim, de fato. E aqui nós temos a água. A água que foi deixada para trás do fantasma que sumiu. E Green diz: A água, você diz? Tem certeza? E o coelho fala: Bom, deixa a água falar por si só. Bom, a partir desse ponto, você já entendeu como é que vai ser o mangá. Desse coelho misterioso aí. Que tem todos os itens ou provas de algo sobrenatural que aconteceu. E que ele vende em sua loja. E que está apresentando para Green ali naquele momento. E já começa com a folclorista de nome Yonekura, que ela estuda histórias de fantasmas e o folclore yokai. Mas que ali o assunto era a história do fantasma do táxi. A partir desse ponto aqui, ele começa a contar dizendo que a história de desaparecimentos de táxis acontece em todo o mundo. Existem relatos, tanto na América, do passageiro que sumiu, dizendo que tem até descrições na Bíblia de pessoas que sumiram da carruagem, uma deusa vulcânica que também desapareceu, e que tem vários e vários livros com esse mesmo assunto. Bom, e aqui temos aí o Nekura que estava pesquisando sobre esses assuntos e que ela contatou uma companhia de táxi para, se algo acontecer, algum relato, ligar para ela imediatamente. E então ela recebeu uma ligação e já foi direto ao local. Chegando no local, o motorista não parece nada bem, como se realmente tivesse visto algo sobrenatural. A carinha dele, quem viu algo sobrenatural. Me ajuda. Bom, e aqui tem a Yonekura já se preparando para fazer a limpeza e recolher todas as provas do local. No caso é a água do banco do carro. Depois desse acontecimento, várias companhias começaram a ligar para a Yonekura dizendo que aconteceu mais e mais relatos de taxistas sobre o assunto. Bom, com isso ela acabou coletando várias provas dessas águas de fantasmas, assim, digamos. E então ela decidiu levar essas provas para uma análise. Mas nisso ela tem algumas teorias do porquê que poderia ter acontecido. A primeira é que provavelmente deve ser alguma pegadinha de algum humano ali que vai pegar o táxi, aí, né? Não sei, cagou, não sei de pegadinha que ela pensou. Bom, a segunda é que tudo pode ser uma mentira desde o início. A terceira suposição dela é que talvez os taxistas tenham cometido algum erro, de deixar a janela aberta ou alguma coisa do tipo e acabou molhando o banco do carro, né, da empresa, culpando algo sobrenatural para tentar se sair, né, inventando que tem algum fantasma ali que deixou isso. A quarta teoria é que os motoristas tinham escutado alguma frequência na rádio ou não sei o que foi que ela pensou e poderia ter feito eles entrarem em um estado hipnótico e assim acabou tendo alguma alucinação ali de momento. A quinta teoria é que o motorista tava dormindo mal, né? Dormindo muito mal, um micro sleep, em um estado, né? Não dormiu pouco, viu o fantasma. A sexta teoria é que realmente é um fantasma. Depois de alguns dias, os resultados da análise chegaram. Bom, e aqui ele nos apresenta um médico, né? Que ele começa a falar termos médicos, né? Impressionante.
E ele diz que aquele líquido é mais idêntico a um fluido amniótico, que no caso é o líquido que fica em volta do bebê na gravidez. E logo na sequência ele diz que fez alguns testes de DNA também, dizendo que parece que esse líquido era de uma mulher asiática que tem por volta de 20 a 30 anos e que estava grávida de gêmeos. Então a Yunekura já diz que isso até que é interessante. Então esse é um DNA de um fantasma. Bom, e aí o Sakagami diz que se esse for o caso, precisam investigar mais fundo sobre ele. E aí o Yunekura acrescenta dizendo que isso não seria problema, ela tem mais líquidos, teria mais 12 garrafas. E logo acrescenta dizendo que isso fez ela lembrar que não importa o quão forte, o quão bem fechado ela deixa as garrafas, a quantidade de líquido sempre diminui. Então o Sakagami compreende e diz que irá investigar também sobre isso. Então aí o Nekura agradece. Pega sua motinha, seu capacete, meu brother. Vai embora pra casa. Mas com aquele pensamento de que se os fantasmas têm DNA, isso torna eles vivos. E assim volta lá pro Sakagami, onde ele faz algo, digamos... Pois é, ele bebe a porra do líquido. Então, não importa realmente quão forte ela feche, ele tá bebendo aquela porra. Nisso, finalizando a história do conto de terror, e voltando lá pra Gwen e o coelho, e com a Gwen perguntando por que ele bebeu. O coelho disse que não tem certeza, mas perguntou se ela queria provar um pouquinho. Ela disse que não, agradecida. Agradecida. E o coelho finalizando com: bom, isso é todos os medos de hoje. A Gwen fica parcialmente feliz, né, dizendo que foi até que divertido. E aí a Gwen lhe paga uma moeda, né? Deus, na moral, velho. Não, pobre eu não viu mais. No outro mundo eu não viu mais pobre. Perguntando se isso é o suficiente. O coelho disse que sim, pague com o que achar melhor, pode pagar qualquer quantidade. Agradeço pelo seu patrocínio. E aí a Gwen vai embora se perguntando: mas que lojinha estranha, hein? Mas até que me ajudou a passar o tempo. E aí finalizando com o coelho: obrigado, volte sempre. Nós estamos ansiosos para a sua próxima visita.